Boa noite, gente. Boa noite a todos. É, Agradeço mais uma vez o convite feito pela casa, mais um mês, um dia que nós estamos aqui com confiança em Jesus para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Confesso que eu procurei palavras no meu vocabulário para tanto elogio, mas não encontrei, tá? Fico honrado, Gonçalo, mas, gente, quanto mais a gente se vê em posição de estar falando do Evangelho, mais responsabilidade nós temos. Então, aqueles que se propõem para estar à frente de uma casa espírita, para estar à frente de qualquer trabalho, seja trabalho profissional, seja se tornar pai, um profissional que quer mudar para ser autônomo, seja qualquer que seja a ocasião, cada vez que nós nos tornamos à frente, a gente tem que ter noção que nós começamos a virar uma mira para aquelas pessoas que não concordam com a gente. Então, que a gente tenha força e coragem e se apegue com Jesus para que ele possa nos utilizar tanto para a nossa vida como para quem está do nosso lado, como também para que não deixe a gente cair. Porque tudo bom, presidente? Porque muitas vezes a crítica e o elogio têm o mesmo sentido. Então que a gente tenha cuidado com esses aplausos que chegam quando a gente ganha dinheiro, quando a gente faz uma boa ação, quando a gente faz uma caridade, porque senão a gente vai estar no pedestal acima e como diz o próprio Evangelho, quanto maior a queda dói mais. Então, o que nós fazemos aqui? Falar do Evangelho, gente, é fácil. Ou seja, a gente vai transmitir o que está dentro do Evangelho, o que está dentro da Bíblia. Ficar aqui de pé e vir conversar sobre o Evangelho é muito fácil, é muito simples. O difícil mesmo vai ser a gente começar a compreender lá fora quando a gente tiver a oportunidade de colocar em prática todos esses conselhos que a gente recebe. Então, dentro do tema de hoje, que o nosso amigo passou para a gente, que inclusive convido vocês para assistir o programa, esse mês ele vai estar lá conosco, quer dizer, todos os meses ele está lá conosco no programa e lá na Casa Espírita também. 105.1 todo domingo, né? 105.1, meio-dia. Tá? Então, diante desse pequeno tema, a ninguém torneis mal por mal, é uma mensagem que Paulo escreveu em uma de suas cartas a Romanos. Então, tem muitas cartas escritas por Paulo, para quem não conhece ainda a Bíblia, mas eu não vou deixar aqui uma explicação bem favorável, até porque o nosso amigo faz estudo da carta de Paulo aqui no Centro Espírita. Toda sexta? Mas tem gravação, né? Ou seja, não tem desculpa para quem quer alguma coisa. Então, a gente tem a oportunidade de buscar mais informações? Tem. Então, aqui o que acontece? Paulo, em uma de suas viagens, começou a escrever cartas. Cartas para Romanos, cartas para Timóteo, cartas para fulano, para Cicrano, fazendo o quê? Fazendo com que o que ele estava passando, o que ele estava vivenciando, o que ele estava sentindo, pudesse favorecer aquelas pessoas. Da mesma forma que nós, às vezes, mandamos mensagens para os nossos amigos, familiares. Então, aqui é a sua mensagem onde ele vem trazer uma informação dizendo: Deus me escolheu, através das minhas atitudes, do meu poder, da minha força de vontade, para que eu pudesse transmitir essa mensagem do bem. Então, eu digo com autoridade, por quê? Porque não foi dia nem noite que eu parei. Foi incessantemente entre meio de lágrimas, chorando e sofrendo, que eu não desisti de escrever para vocês. Então, cada vez que a gente escuta essas palavras de Paulo e a gente não sintoniza no que ele enfrentou para poder chegar essas cartas até a gente, talvez a gente esteja negligenciando. Ah, Isaac, mas eu nunca escutei Paulo e Jesus. Ah, Jesus eu já escutei alguma vez, né? Assim, às vezes eu fui numa missa, vi o padre falando de longe. Então, se eu escuto aquelas palavras e negligencio, basicamente a gente está dizendo: Jesus, estou nem aí para as suas palavras. E olha as mensagens de Jesus: aqueles que me amam, escutam minhas palavras e colocam em prática. Simples. E aqueles que fazem isso têm uma vida plena, uma vida boa, uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Então me diga hoje, como é que nós vamos buscar outra coisa se nós temos a melhor pessoa do mundo, a mais bonita, o mais inteligente, o mais sábio, trazendo para a gente um roteiro, um contexto, uma receita para que a nossa vida fique plena e feliz, na qual a gente muitas vezes vai buscar outras coisas mais distintas, né? Muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita e dizem: me indica um livro para ler
Digo, olha, eu já li muitos livros. Não, mas esse livro assim, me falaram isso, me falaram aquilo. Então, o que a gente sempre indica? Codificação. São apenas 5 livros. Porque muitas vezes a gente vai ler um livro bem distante do nosso entendimento, e aí, se a gente não tiver a base, a casa vai cair. É só a gente pensar na nossa casa construída em cima de uma areia e for fazer o primeiro andar. Não vai aguentar. Então, a base vai nos dar força suficiente para que a gente encontre em outras coisas força suficiente para dizer: eu vou resistir isso aqui. Eu vou passar por isso aqui. Por quê? Porque, segundo Paulo, segundo Pedro, segundo João, segundo a palestra do Allan Kardec, segundo a palestra do Viali, segundo o padre, segundo o pastor, segundo meu pai, segundo minha mãe, segundo o meu vizinho, segundo um amigo que me trouxe uma mensagem confortante, vivenciou isso e está com a vida boa. Mas muitas vezes a gente não dá tanta credibilidade a qualquer pessoa, achando que qualquer pessoa é qualquer pessoa. Talvez a credibilidade maior que a gente dá é aquela pessoa que a gente se vê no altar. Então, que a gente possa puxar um pouco menos o nosso, vamos dizer assim, tapete vermelho, porque essa mensagem, gente, é uma pequena mensagem desse tamanho, pequena mesmo, acho que a gente lê ela em 2 minutos, mas de uma grandeza profunda. Então, ela tem referência para aqueles que conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Porque ele está falando, não trate o mal com o mal. Quando as pessoas vêm nos fazer mal e a gente tem a mesma atitude, nós somos melhores ou iguais a elas? O que é que vocês acham? Alguém falou mal da gente, a gente vai e fala mal da pessoa também. Nesse sentido, a gente está se tornando o quê? Igual a pessoa? Eu costumo dizer que pior. Por quê? Porque a gente sabe o que tem que fazer, talvez ela não saiba. Quem está na casa espírita somos nós, ela talvez não esteja. Então, nós sabemos o nosso dever, por que nós vamos agir da mesma maneira? Então, o que que traz esse capítulo 12? O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer amai os vossos inimigos. Isaac, mas para entender como eu vou ter condição para amar um inimigo, aí está muito difícil. É por isso que Allan Kardec trouxe o Evangelho em pequenos 28 capítulos, na qual um completa o outro e nos dá mais força. Eu sempre costumo e gosto de trazer aqui mensagens para vocês diante do Evangelho, porque para entender esse capítulo 12, Kardec disse, vai para o 11. Por que o 11? Porque o 11 ele te ensina a te amar primeiro. Porque se você consegue se amar, é mais fácil você amar aquelas pessoas que estão fazendo mal com você. Que talvez elas não conheçam o Evangelho e você já conhece. Então, quando você se ama, você não permite que nada lhe abata. Mas às vezes eu não consigo me amar. Vai para o 10. Porque o 10 diz que você tem que ter misericórdia. Tem pessoas que estão fazendo coisas que a gente não concorda, mas a gente já sabe o que tem que fazer. Mas ainda assim, já que eu não perdoo, vai para o 9. O 9 vai nos ensinar a ser manso, a ter paciência, a ser resignado, a ser obediente. Porque muitas vezes a gente está obedecendo às leis nossas e não a de Deus. Vamos fazer o que eu quero. Ah, mas papai falou isso, mas quem manda sou eu. Papai está atrasado, vovô está atrasado. Para que é melhor escutar conselhos, como diz a própria Bíblia, das pessoas mais velhas, das pessoas que têm mais experiências? Não, mas isso já aconteceu. Não dá para chegar no 12. Pula para o 8. O que é que diz o 8? Se limpe, tenha seu coração puro. Se assemelha a uma criança. Não consiga entender ainda, Isaac. Vai para o 7. Tenha humildade que você entende. Então a gente não vai trazer aqui um spoiler do Evangelho, segundo o Espiritismo, de todos os 28 capítulos, mas é só para que a gente tenha noção do quanto de informação que tem para que a nossa vida melhore em todos os sentidos. Quais sentidos, Isaac? Sentido material, sentido espiritual, sentido sentimental, o sentido que a gente quiser. Ah, Isaac, eu gostaria de entender sobre dinheiro na Bíblia. Fala, com certeza. No Antigo Testamento tem uma parte que diz assim, olha, a cada 7 anos, pelo amor de Deus, se livre das dívidas. Pelo menos a cada 7 anos. Olhemos nós. Quem de nós que não está com a promissória ainda da esquina atrasada? A bodega, o dinheiro que pedimos emprestado, o empréstimo foi feito do banco, algo que vivenciamos desde anos atrás, pagando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Um simples conselho. Livro do Evangelho, capítulo 16. Analisa o que te faz bem, o que te faz.
se o dinheiro está fazendo boa parte da tua vida que não está, se você tem condição suficiente para fazer aquilo ali frutificar, como nós falamos aqui no mês passado. Ah, ela fala de casamento? Fala de casamento. Ah, ela fala de honrar o pai e a mãe? Fala de tudo, gente. Então nós vamos voltar aqui para Paulo, que é essa carta que ele escreve para Coríntios, que está lá no finalzinho, no versículo 17 a 21, é só um trechinho, mas antes disso, tem uma mensagem importante que ele traz do 1º até o 16, onde ele começa dizendo assim: peço que se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao servo, a ser um servo e agradável a Ele. Quantos de nós que não fazemos a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quantos de nós que paramos nessa parte e pensamos: como que eu vou santificar o nome de Jesus? É nas mesmas atitudes. Se a santificação de Jesus vai ser pelas minhas atitudes, eu preciso mudar. Se eu quero ter uma vida melhor, eu não posso ter as mesmas atitudes. Então é por isso que tem pessoas que não mudam no lado financeiro, não mudam no lado emocional, não mudam em todos os sentidos. Por quê? Porque não quer voltar um pouco, desacelerar, repensar, recalcular, colocar as cartas na mesa e dizer: Senhor, me ajude. Enfrentamos situações difíceis e muitas vezes não sabemos como enfrentar. Quem de nós que não enfrentamos uma situação de tentações? Homens que agora não, homens que não conseguem olhar para uma mulher e não vê como um desejo sexual. Mulheres que também olham para outros homens com desejos sexuais. Mulheres para mulheres, homens para homens. Homens que não vê o lado financeiro pior do que outra coisa. Mulheres que vê. Então, o que a gente tem? Cada um de nós temos as nossas tendências para as nossas tentações. Enquanto uns olham para a bebida e dizem: não, isso aí não faz mais falta. Não sinto o menor prazer, não quero de jeito nenhum, já passei por isso. Outros, se olhar, vai dizer: meu Deus do céu, estou tentando parar de beber, mas eu gostaria tanto, só hoje ninguém vai ver. Ah, eu queria só um copinho, é só uma dose. Ah, eu vou só para essa festa. Isso a gente fala de bebida, como a gente fala das energias sexuais, como a gente fala da fofoca, como a gente fala de tudo. Então, olha a fortaleza que o Evangelho nos traz. No último capítulo, 28, vem trazer mais de 50 orações para cada tipo de uma coisa. Ah, Isaac, então quer dizer que se eu estiver em um momento vivenciando uma tentação, tem como eu fazer uma oração para pedir ajuda para que eu possa vivenciar isso ali e não cair? Tem. Capítulo 28, item 20. Orações para resistir a uma tentação. Ah, Isaac, mas eu não sei orar. Vai lá e faz do mesmo jeito, mas faz com fé. Porque lá vem trazendo letra por letra. Senhor, me ajuda a vencer isso, que afasta de mim esses maus pensamentos. Onde eu estou, está acontecendo isso, 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 isso. E aí a gente precisa ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Aí muitas vezes a gente vivencia. Nem lembra que recebeu ajuda. O Evangelho ainda nos ajuda. No item seguinte, 21. Oração para agradecer porque resistiu àquela tentação. Ou seja, a gente tem tudo, uma receita perfeita dentro de um pequeno livro, mas muitas vezes a gente não busca isso. Aí a gente vai buscar inúmeros livros de autoajuda, fazer curso aqui, fazer curso ali, e vai. Vale a pena? Vale. Aprimora? Lógico. Mas o que Jesus está trazendo para cá, e Paulo está dizendo: olha, eu estou fazendo as mesmas coisas que Jesus. Me escutem. Então, em uma das palestras, tem várias das palestras do nosso amigo Gonçalo, como ele mesmo fala, também repito as mesmas coisas. O apóstolo Paulo se assemelha muito. Nós nos assemelhamos muito. Por quê? Porque foi uma das pessoas que conheceu algo bom, que vivenciou algo, que teve a força de vontade, que errou, mas teve a força de vontade para dizer: da mesma maneira que eu tenho para acertar, para errar, eu vou acertar. É como se Jesus estivesse dizendo: você, por exemplo, que não consegue parar de trair, você que não consegue parar de fumar, de beber, de fofocar, você que tem essa mesma força, que eu quero te usar para fazer o contrário, porque eu sei que você é forte. Só que, infelizmente, quando a gente vê um mal chegando para a gente, seja para um amigo, para outro amigo, a gente não tem a condição de chegar lá e dizer: mas se tu teve coragem de fazer isso, por que tu não tem coragem de fazer a mesma coisa sendo inverso? Mas não, só vai no julgamento.
Fulano se enforcou. Por quê? Porque não acreditava em Deus, porque a mulher caiu, porque estava devendo. É sempre isso? Será que ninguém tem a condição poxa, vamos lá ajudar a família? Alguém está cometendo algo, um suicídio indireto. Vamos perguntar por que essa pessoa está bebendo tanto? Essa semana chegou um amigo para mim, aí disse, não, mas eu estou bebendo pouco. Olha, sábado agora eu bebi 40 latinhas. Para quem bebe, gente, vai saber o que é 40 latinhas. Para quem já bebeu, vai saber também. Para quem não bebeu, nem queira saber, então. E ele está bebendo pouco. Ou seja, você está bebendo 40 latinhas em uma noite, e dessas 40 latinhas não consegue ficar bêbado e não consegue ter ressaca. Vos convido a introduzir a nossa mente no livro Missionários da Luz, capítulo 6, chamado Vampirismo, na qual muitas vezes nós estamos sendo marionetes de espíritos obsessores, a ponto de que essas trevas nos utilizem para satisfazer eles. E muitas vezes a gente diz, não, eu estou tranquilo. Está tranquilo? Estou tranquilo, estou traindo, não está dando em nada. Estou pegando esse dinheiro, está dando certo, não está dando em nada. Então continua. Continua aqui. Mas a gente tem que ter uma posição firme para dizer, olha, do jeito que eu fui homem, fui mulher, para ter essa atitude, seja também para assumir as consequências. Porque o Evangelho de Jesus, nem Paulo passa a mão na cabeça de ninguém. O que a doutrina espírita vem dizer, especificamente no capítulo 6, é Jesus falando, olha, quer, eu te ajudo, te alivio, não resolvo. Se quiser me seguir, se quiser uma vida plena, pegue sua cruz e me siga. Ele não está dizendo, traga seu problema, eu vou botar nas minhas costas e vou carregar para você. Fiquem assistindo a Lagoa Azul, que nunca passou, na sessão da tarde, ou a novela vale a pena ver de novo, que é muito difícil de passar. Então, nessa mensagem de Paulo, voltando aqui, saindo do Evangelho e voltando aqui para Romanos, né? Lembrei agora também, para quem gostaria de pedir um conselho, no item 23 do capítulo 28. Quem de nós que não passa por situações para tomar uma decisão no relacionamento, na vida financeira, no funcionário, no patrão, na casa espírita? Eu não sei que decisão tomar. Lá tem oração para pedir um conselho. Ou seja, tem tudo. Mas eu não gostaria, Isaac. Tá bom, não tem problema. Aqui nós só fazemos o quê? Trazemos as informações que está contida nos livros, citamos as obras e está aqui, ó. Oba, então vamos lá, vamos em música. Então Paulo continua. Deixe que Deus transforme em vocês. Não se achem melhores do que os outros. E aí a gente pensa, por que muitas vezes nós não somos escolhidos? Porque Jesus falou, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O problema, gente, é que muitas vezes a gente não quer ser escolhido. Por quê? Quinta-feira, 7h30 da noite, mas eu vou assistir o jogo do Palmeiras que está passando. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei de sair da casa de um familiar que é do centro espírita, que não quis vir, porque tem o jogo do Palmeiras. Mas eu não sou escolhido por quê? Porque tem uma cervejinha. Mas eu trabalhei a semana toda, né? Mas vai ter o churrasco no fim de semana, mas vai ter o casamento, mas vai ter o batizado, mas vai ter isso, mas vai ter aquilo. E às vezes a gente não se dá conta que quando a gente marca, por exemplo, um evangelho no lar, uma equipe espiritual vai para a nossa casa e muitas vezes a gente deixa de estar com eles para estar nesses locais. Aí quer que nossa vida melhore. Como? Imaginemos nós aqui hoje, aí eu não chego. A palestra ia acontecer? Lógico que ia acontecer. E todos os trabalhadores da casa estão prontos para isso. Mas o compromisso assumido é que vai nos dar mais responsabilidade. Não apenas para estar aqui falando com a gente, mas para que ele possa vivenciar essas palavras aqui. Porque quando um tema é dado para a gente, quando um tema é sugerido para a gente, quando um tema chega nos nossos ouvidos, como está chegando nos nossos hoje, é para que a gente preste atenção. O que vai acontecer daqui a pouco? Isaac, mas isso eu não estou entendendo. Espera. Segue o bar, vem daqui a quinta-feira que vem assistir a próxima palestra e pensa se esse tema não aconteceu nada na nossa vida para que até a próxima quinta a gente colocasse em prática. Tratar o mal com o bem. Vamos ver se alguém nos trata mal. E vamos ver a nossa atitude. Então a gente tem que ter uma posição firme para olhar o que nós estamos fazendo aqui. Costumo dizer lá na terapia do Evangelho, se eu estou indo para o centro espírita só para mostrar que eu sou espírita, ou para provar para as pessoas, ou para tirar uma foto,
é melhor ir assistir o jogo do Palmeiras. Porque, pelo amor de Deus, faça o que gosta. Ah, eu não gosto disso, então faça mesmo sem gostar, sabendo que tem um fundamento. Que disciplina é isso? Eu tenho que fazer, por quê? Porque tem que ser feito. Ah, mas eu não gostaria. Não interessa. Nós temos que fazer. Por quê? Porque tem uma recompensa. Isaac, eu não estou nem aí, nem quero recompensa. Aí sim, a gente começou a tomar uma posição pessoal e dizer, olha, esses livros aí, essas pessoas que escreveram, ninguém sabe de nada não. Então eu sei mais. É o que acontece na casa espírita quando as pessoas vão fazer um tratamento espiritual. A casa espírita passa um receituário, olha, tantas semanas visitando, assistindo palestra, fazendo isso, fazendo aquilo. A pessoa na primeira semana nasceu, aí já tá bom. Mas não. Ou seja, a pessoa de paciente passa a ser médico em uma semana. E tá bom, e não vem mais não. E fica bom? Fica bom. Mas tem um detalhe dos nossos amigos espirituais que fazem com que a gente se afaste. Eles se afastam para que a gente possa se sentir melhor. Dizer, tá muito bom. Tem até uma brincadeirinha que passa aí um meme, né, no Instagram. Engraçadinho você, né, vem? E aí brincaram no Instagram espírita, fizeram algumas brincadeiras com alguém na casa espírita fazendo algumas brincadeiras, dizendo que achava que sabia demais. E aí do nada a espiritualidade chegava e disse, você tá engraçado, chegou a hora de desencarnar. Vambora. Não, mas eu tava só brincando. Não dá tempo de ir lá em casa e falar pra mamãe. Não, mas deixa eu só falar com meu filho. Não dá. Então a gente tem a oportunidade? Tem. Paulo continua. Assim como o corpo tem várias partes, nós temos que ter a consciência que nós somos um corpo só. Se nós tivermos essa consciência que nós e Jesus somos um só, estamos aqui pelo mesmo propósito, nós mudamos o nosso contexto geral. Ou seja, nós só vamos andar ao lado de pessoas, em ambientes, nós só vamos assistir, escutar e ouvir alguma coisa que esteja debaixo do propósito que a gente acredita. Ah, por que eu vou perder tempo naquela roda de amigos se lá não conversa sobre espiritualidade, não conversa sobre empreendedorismo, não conversa sobre religião, não conversa sobre família, não conversa sobre amor? Eu vou estar fazendo o quê, pelo amor de Deus? Ah, mas eu gosto, Isaac. Continua. Ou seja, eu costumo ver que nós estamos na casa espírita porque a nossa vida não está tão boa. E nós estamos aqui buscando melhoras. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos adultos e precisamos aceitar alguns processos para que a vida nossa possa se tornar melhor. Alguns enfrentam um processo de doença física, doença espiritual. Alguns não enfrentam um processo nenhum doloroso. Mas é diante desse processo, como por exemplo hoje, a nossa vida pode estar ótima. Mas hoje a gente vem aqui por algum motivo. Uma frase já é bom. Ou seja, a gente entra na casa espírita pela primeira vez como um garoto, mas enfrenta um processo, pega uma recepção, pega uma concepção, pega um contexto, pega uma frase, uma palavra, uma reflexão e sai adulto. Aí do nada as pessoas chegam no nosso lado e dizem, fulano, tu viu fulano, só quer ser santo. É, queremos ser santo. Ainda não dá, mas estamos nessa caminhada. Somos um Cristo em construção. E quem vai ser esse Cristo? Quem quer. Só basta que nós tenhamos a mesma atitude que Paulo teve, como muitos outros têm. Como mamãe, como papai, como alguns dos nossos amigos. Então, em Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve, no capítulo 13, tem uma frase que ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu brincava como menino, eu fazia tudo que o menino fazia. Mas, quando eu me tornei adulto, o que era de lado, de menino eu deixei. Mas quantos de nós que ainda não somos meninos? Como? Em atitudes no relacionamento. Ah, Isaac, mas isso aí não tem tanta importância. Então, brinque com o seu relacionamento. Em atitudes infantis com o nosso lado financeiro. Ah, não tem tanta importância. Brinque com o seu dinheiro. A gente sabe como é que está a nossa vida financeira. Ah, eu vou brincar com o meu lado espiritual, porque eu não preciso me dedicar tanto, eu não preciso vir todo dia, nem toda semana, nem todo mês. Vou quando me der vontade. Brinque. É simples. A espiritualidade nos diz assim: ou você coloca ordem na sua vida, ou alguém coloca. Que alguém? Alguém. Seja encarnado, seja desencarnado. Quantas vezes nós não viemos para a casa espírita e chegou alguém lá? Uma visita.
Ah, mamãe, Isaac, mas foi mamãe que chegou lá em casa. Mamãe, eu tenho um compromisso, vamos comigo? Não, eu não posso. Ou a senhora vai comigo, ou a senhora me espera. Mas o compromisso é com Jesus. Vamos? Isaac, mas assim, a gente vai ser duro demais. É por isso que o Evangelho nos convida no capítulo 9. Manso e passivo. Nem toda verdade precisa ser dita, só precisa ser mostrada. E pode ser dita de uma maneira mais suave. Agora, se a gente não se posicionar, eles vão se posicionar. Aí ninguém faz evangelho no lar, ninguém vai assistir palestra, ninguém assiste um programa de rádio, ninguém entra numa obra social, e a gente acaba fazendo o que Gonçalo trouxe na última palestra lá no Centro Espírita, que a gente faz parte. A gente acaba responsabilizando a espiritualidade pelo nosso insucesso. Porque o que os nossos amigos dizem é muita indisciplina para a nossa vida dar errado. Mas é muita indisciplina. Por que eu tenho disciplina para passar uma hora assistindo Netflix ou uma novela, mas eu não tenho disciplina para passar uma hora lendo um livro? Então a gente precisa ter muita indisciplina. Muita. Jesus trouxe 33 anos de vivência entre nós, mas só usou 10%. 3 anos. E de nós que está refletindo dos 10% nossos? 10% só para se dedicar para Jesus. Já imaginou nós tirarmos 10% para dedicar, para ler um livro todo dia? 10% para tratar a pessoa que nós amamos melhor? 10% dá 2 horas e 40 minutos. Vou separar 2 horas e 40 minutos para mandar mensagens diferentes. Por exemplo, para quem nos faz o mal. Aí, que mensagem eu vou mandar para essas pessoas que me fizeram mal há anos? Mensagem confortadora. Mas essa pessoa nem lembra de mim. Não tem problema. A gente manda mesmo assim. Porque às vezes a gente está num momento de relâmpago, de Black Friday, que não dá tempo não. Às vezes você tá aquela pessoa que bebeu a semana toda, o ano todo, aí teve um dia que não bebeu, ficou sóbrio, se arrependeu, aí chega aquela mensagem. Aí por aquela mensagem se modifica. Mas nós às vezes não temos coragem. Por isso que Paulo continua dizendo: use os dons que vocês têm. Ah, mas eu gostaria de fazer o que Gonçalo faz. Não vai fazer. E se for fazer, vai imitar e vai dar errado, não vai ficar bom. Vai se frustrar se não sair igual dele. Eu gostaria de fazer o que Jesus te deu. Ah, mas o que, Isaac? Você é alegre? Alegre uma pessoa. Ah, Isaac, mas eu não sou alegre. Então, o que é que Paulo traz para a gente? Você sabe ensinar? Ensina uma pessoa. Ajude uma pessoa. Pegue na mão de uma pessoa. Isaac, eu não sei ajudar, não sei fazer nada. Vai para a fila do pão na padaria que tem o que fazer. Vai para a porta do supermercado que a gente encontra quem carregar pelo menos uma sacola até o carro. Mas não quer. Nós não queremos nos dispor a esse favor, mas queremos recompensas extraordinárias. É simples quando a gente pega, por exemplo, uma maçã. Quando a gente morde uma maçã, o que é que tem no meio da maçã? Uma semente. O que é que a gente faz com a semente? Joga fora, né? Aí muitas vezes a gente não presta atenção, não faz uma reflexão, não agradece a Deus, mas queremos administrar uma plantação, uma floresta. Se com uma semente a gente nem sequer dá conta de agradecer ao Senhor. Obrigado. Obrigado por me dar esse fruto aqui. Obrigado. E pensar que semente pequena que pode trazer milhares de maçãs. Será que eu também não posso frutificar lá na minha casa? Será que eu não posso frutificar no meu trabalho? Se eu pensar como essa semente, eu vou começar a semear diferente. Lembremos da passagem de Jesus, quando ele traz a passagem da figueira que secou. No início da passagem diz assim: Jesus estava com fome, avistou uma figueira de longe e foi lá, porque estava florida. Chegou lá, não tinha nenhum fruto. Ou seja, Jesus estava com fome. E para quem viu o capítulo antes, ele estava em uma cidade, dormiu no canto e acordou, e na outra cidade já foi para outra e viu essa figueira. Ou seja, ele andou, acordou e não tinha nem café da manhã. Aí avistou a figueira, estava com fome de dar. Aproveitou, fez o ensinamento. Mas ninguém para pensar, Jesus estava com fome. Como é que Jesus, que cura cego, que cura leproso, que cura deficiente físico, visuais, não pode aparecer uma maçã na mão dele para ele se alimentar? Mostrando para a gente que a gente viva de acordo com os nossos dons. Que a gente faça o que nos dá autoridade a fazer, mas que a gente construa essa autoridade. E como é que a gente constrói essa autoridade? Fazendo que o nome do Senhor se santifique por nós. Porque assim a gente cuida de uma semente
e vai poder. Ah, Senhor, me dá um filho. Se comportou como pai antes de ser filho? Não, não me comportei. Senhor, me dá um casamento. Já está agindo como homem, como mulher, casado e casada? Ah, não, mas a senha do meu celular, nunca que eu vou dar. A senha do banco, jamais. Que casamento é esse? O que é que nós estamos escondendo da pessoa que nós decidimos vivenciar o resto da vida? E olha que isso que eu estou falando aqui, gente, já deu confusão grande depois de uma palavra. Grande, porque a pessoa diz, mas como você me diz um negócio desse? Eu vou dar a senha para minha mulher? Você está fazendo o quê, pelo amor de Deus? Enfim, aí Paulo continua com a mensagem que trouxe no início. Não seja preguiçoso. Trabalhe. Se a gente parar para pensar, o primeiro chamado, gente, de Jesus não é ide, é vinde. Primeiro a gente tem que vir para dentro de Deus, para que Ele possa dizer, faça isso. Se purificar, para que Ele possa dizer, eu vou lhe usar. Como que Ele pode lhe usar? Não sei. Ah, Isaac, mas Ele usa pessoas erradas? Moisés trouxe os 10 mandamentos, não foi? Que Jesus, por que Deus utilizou Moisés se Moisés era um assassino? Para quem não sabe, vai lá na historiazinha no início dele. Ele estava passando, viu uma confusãozinha ali, tinha dois egípcios, foi lá e deu uma surra e matou os dois logo. Pronto, acabou, quero ver acontecer de novo. Simples assim. Mas como que Jesus vai usar uma pessoa dessa ainda? Usa, gente, usa. A pergunta que nós poderemos fazer é, o que é que sai de nós quando nos espreme? Porque tem gente que sai nem uma gota de suco, e quando sai, é pior do que um tamarindo. Então a gente está aqui para adoçar a nossa vida, para florir. A gente faz o evangelho na nossa casa, não é para expulsar os espíritos, é para purificar a nossa casa, para perfumar a nossa casa. A gente vem aqui é para perfumar o nosso espírito, para voltar para casa um pouco mais sábio, um pouco mais curioso. Se não, não escutamos Paulo, que ele continua dizendo: tenha paciência e ore por aquelas pessoas que sempre lhe fazem mal. Isaac, está difícil de eu fazer isso. Por isso que a gente necessita diferenciar o que é nossa fé e o que é fé divina. O que é nossa fé? Aquilo que nós acreditamos, que a gente tem condição de saber que vai acontecer. Então, por exemplo, se a gente chega aqui e diz, olha, a partir de agora, nós vamos fazer cadeira que voa e vamos vender na Zenit. Alguém vai dizer, vige, esse daí tomou algum chá que a gente não conhece. Mas se a gente chega e diz, olha, nós vamos fazer uma cadeira aqui com 5 pés, que vai ser mais reforçada. Melhor do que essas que tem 4. Aí a pessoa, já é possível. É possível. Agora, a fé divina é algo que a gente diz, fiz o que eu fiz. Aí tá com câncer. Fui paciência, tomei todos os remédios, fiz cirurgia, retirei o câncer, radioterapia, quimioterapia, tomei todos os remédios, estou sendo acompanhado, o câncer está lá ainda. E agora? Agora é com Jesus. Isso é que é depositar uma fé divina. E às vezes a gente perde a cabeça por uma simples tacada que vem de lá para cá, como diz o bispo de Argel, no capítulo 13 do segundo evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se deixe arranhar por uma simples arranhadura. Não se deixe cair. Porque se a gente vai navegar, se a gente vai passar por dentro do mato, vai ter arranhões. Mas a gente vai ficar no chão, por vezes. Ninguém morre afogado porque caiu dentro da água. A gente morre afogado se a gente ficar dentro da água. Mas cair e tropeçar é simples. Ninguém tropeça numa pedra desse tamanho. É numa pedrinha desse tamanho. E que a gente perceba os pequenos detalhes da nossa vida. Porque senão, alguém vai estar espremendo a gente e não sai nada. Precisamos olhar como um maestro em sua orquestra. Fica de costas para a multidão e de frente para o seu objetivo. Nós, muitas vezes, para sermos aceitos, eu trouxe uma psicografia no mês passado que dizia a respeito disso, não foi? E dizia assim, olha, infelizmente as pessoas, para ser aceito na sociedade, têm que estar fazendo o que a sociedade faz. Aí tem pessoas que estão bebendo para ser aceito naquela roda de amigos, naqueles familiares. Tem pessoa que está fumando, tem pessoa que está traindo, tem pessoa que está mentindo, tem pessoa que não vem mais para cá. Ah, mas se eu for quinta, sexta, sábado, domingo no centro espírita, eu vou perder meus amigos. Então, para que eu possa ser aceito, eu tenho que frequentar os lugares que eles frequentam. Só que a gente parece que não entendeu qual é o nosso foco.
Então ele finaliza para a gente entrar e finalizar a palestra logo. Ele finaliza dizendo assim: tenha atitude boa a ponto que os outros te aprovem e não você tenha a sua própria aprovação. Ou seja, gente, nós temos aqui quantas pessoas? Umas 30 pessoas? Vamos supor que a gente tem umas 30. O que isso significa para a gente? Tem 30 pessoas aqui e nós vamos encontrar pessoas na rua que não sabem nem o que é ser respeito, nem muito menos Jesus. Enquanto 30 pessoas estudam, uma está lá do lado de fora observando a gente para saber quem é Jesus pelas nossas atitudes. O compromisso que nós temos aqui para colocar esse evangelho em prática lá fora é maior do que o deles. Então, enquanto nós temos aqui as nossas responsabilidades, alguém está esperando só para identificar em nós um verdadeiro cristão. E quando que vai começar? Daqui para a próxima quinta, pense. Analise os detalhes. Veja o que vai acontecer na nossa existência, no trânsito, no trabalho, qualquer posição para que a gente possa colocar em prática esse evangelho de hoje. Que é o evangelho? Como é que você vai tratar as pessoas que te fizeram mal? Pessoas que te trataram mal? Pessoas que foram ignorantes? Qualquer coisa. Qual é a nossa atitude? Então a gente tem por necessidade de ser uma pessoa cristã verdadeira. Como diz Gonçalo na sua palestra, fica anotando as palestras dele, os pontos-chave assim. Não basta ser cristão. Tem que provar. E como é que nós vamos provar? Na prática. Quem estuda para concurso, o que ele mais quer é a prova. Agora, quem não estudou, o que ele mais quer é que a prova adie o máximo possível. Por quê? Para dar tempo de estudar. Então, se a gente está aqui de frente para a batalha, escutando isso aqui, o que a gente mais pede em nossas orações é: Senhor, por favor, coloque em prática isso aqui, porque eu quero ver se eu estou bom. E se eu cair, me ajude, pelo amor de Deus, porque daqui para a próxima quinta é um chão tão grande. Se uma hora deu para a gente conversar bastante coisa, e imagina daqui para quinta-feira o que não dá para acontecer. Dá para alguém se matar, dá para alguém nascer, dá para alguém engravidar, dá para alguém abortar, dá para alguém ler um livro, ou dois, ou três, ou quatro. Dá para fazer um monte de coisa. Não vou nem dizer que dá para fofocar, que isso aí é o que mais acontece na nossa vida. Então a mensagem de hoje, Paulo diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dê lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança eu recompensarei. Minha é a vingança. Jesus está dizendo: olha, faz tua parte, não se vinga, não se ira, não se enche de cólera, deixa que é comigo. Por isso que tem muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho fé em Deus, fulano vai pagar, e ainda bate na madeira. Eu não sei qual significado, bate na madeira. Vai pagar. E quando essas pessoas caem, você se sente feliz. E é isso que o Evangelho vem trazer. Um dos pontos. Como que eu vou amar o inimigo? Não se sentir feliz com a queda dele. Ah, mas fulano me roubou, Isaac, era meu sócio, me roubou e a gente separou. Lá na frente, aí o carro dele pegou fogo. Acha é pouco. Não, não é isso que o Evangelho nos ensina. E se eu não fizer isso, Isaac? Aquilo que Jesus está dizendo. Eu recompensarei. Isaac, não sou eu não, é Jesus. Tá? Portanto, se teu inimigo tiver fome, dê comida. Se tiver sede, dê bebida. Água de preferência, tá, gente? Porque tem muita gente aí, vinho, pode não? Por que não vinho? Esses dias eu vi. Aí, eu acho que Jesus bebeu vinho, porque ele transformou a água no vinho. Como é que eu não posso beber? Engraçadinho. Já que você quer beber vinho, seguinte primeiro. Certo? Uns 200 leprosos. Faça umas 800 palestras. Monte uns 4 orfanatos. Beba o vinho para comemorar. Mas não, quer inverter os papéis e dizer como se fosse uma desculpa. Então Paulo encerra dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que é que a gente traz de resposta para isso aqui? Às vezes a gente abre o Evangelho, abre a Bíblia, para tirar alguma coisa de lá. E o importante não é isso. O importante é a gente abrir a Bíblia, abrir o Evangelho, para que lá possa tirar algo da gente. Porque nós viermos na casa espírita, escutarmos uma mensagem, e essa mensagem não mexer com a gente, tem algum problema.
Tem alguma coisa errada com a gente. Escutar isso aqui tudo, a gente analisar a nossa vida, ver que nós não estamos agindo dessa maneira e ainda se sentir normal, tem algum problema. A gente precisa repensar e dizer, pera, como que eu estou agindo assim em casa? Qual é a minha atitude que vai ser daqui para frente? Porque, gente, quando a gente sai, a primeira coisa de casa, a gente precisa se dedicar para quê? Ter uma conectividade, ter um network, ter um consentimento, ter um relacionamento com Deus. Escutar para que ver. Primeiro a gente fala, para, escuta e sente. Por exemplo, quando a gente compra um aparelho eletrônico, a primeira coisa que a gente abre na caixa, que a gente vê, é o pau. Como é que eu vou fazer isso aqui? O manual diz isso, faz isso, pega essa perna, bota ali, liga. Ok, deu certo. E o que é o manual para a gente? O Evangelho. Então a gente lê o Evangelho, a gente lê a Bíblia para que eles possam tirar algo de nós. A partir do momento que a gente abre, que vê uma mensagem, eita, será que eu sou isso mesmo? Por exemplo, capítulo 17, seres perfeitos. Leiozinho, o que significa ser um homem de bem? Vai lá em casa e lê. O homem de bem é. Aí tem dizendo, é isso, é aquilo, é aquilo. Tira só uma daquela e diz, eu sou isso. Porque se eu não sou, estamos perdendo tempo. Não é à toa que do nada vão chegar amigos do nosso lado, melhores do que a gente, vivenciando algo melhor do que a gente, colhendo os frutos melhores do que a gente. Por quê? Porque estão pagando o preço, estão aproveitando o processo, estão fazendo de tudo, não estão perdendo tempo. Tá? Então eu encerro conosco aqui, gente, uma mensagem que me chama muita atenção e que eu vejo, porque infelizmente tem muita gente insistindo em coisas que Jesus já disse, ei, tá bom, eu mesmo já botei um ponto final. Tem coisas que é só vírgula, tem coisas que é ponto. Já fizemos essa reflexão aqui. Para quem não estava, já encerrou? Salva o tempo? Não. Para quem não estava, a reflexão que eu trouxe aqui foi a respeito de Lázaro. Nós já ouvimos que Lázaro morreu e Jesus ressuscitou ele, não foi? Ou seja, na hora que Jesus ressuscita Lázaro, é ele dizendo assim, ali era só uma vírgula. Ainda tem muita coisa para acontecer na vida de Lázaro. Mas por que ele não fez a mesma coisa com o primo dele que cortaram a cabeça? Porque ali chegou o ponto final e disse, olha, param aí, viu? Sua história era só até ali. Ele poderia, Isaac? Poderia. Estamos falando de Jesus. É Jesus aqui. A gente não tem o que duvidar, não. Como diz o livro dos Espíritos, nosso vocabulário é pouco para saber o que Jesus ainda sabe. Então, o que, que nós estamos ainda insistindo em coisas que não dá certo? Por exemplo, amizades, músicas, festas, viagens, o que, que nós estamos escutando, o que entra nesse celular, o que sai desse celular. Se Jesus chega hoje e diz, me dá a senha do teu e-mail, do Instagram, Facebook, WhatsApp, me manda teu iCloud, deixa eu fazer um backup na tua vida aqui. Ah, Isaac, mas aí eu acho que Jesus não faz isso não. Gente, para quem já leu o livro, Aconteceu na Casa Espírita, lá tem uma informação que diz assim, uma equipe espiritual vão tentar derrubar a casa espírita. E como é que derruba a casa espírita? Pelos trabalhadores. Então vamos interferir na vida de cada um. Ah, vamos na casa de Gonçalo. Gonçalo bebe? Não, bebe não. Ah, então o que é que Gonçalo faz? Fuma? Não, não fuma. Ah, caramba. Gonçalo faz o quê? Porque Gonçalo tem que ter alguma brecha para que a gente entre. Por quê? Porque Gonçalo é uma pessoa honesta, simpática, estudiosa. Então está sempre ali ao lado de bons espíritos. Então dificilmente a gente vai entrar na casa do Gonçalo. Ah, mas eu não consigo fazer nada com o Gonçalo. E a mulher dele? Ah, a mulher dele já é diferente. Aí olha o perigo de onde a gente está aqui. O perigo de que muitas vezes a gente está fazendo tudo certo, mas tem alguém lá em casa que às vezes não faz. Por quê? Porque não encontra o que nós já encontramos. É errado? De jeito nenhum. Mas é aí onde a gente tem que se purificar ainda mais, orar ainda mais, convidar essa pessoa ainda mais e insistir na prática do Evangelho. E o que, é que acontece nessa casa, nesse livro? Aconteceu na casa espírita. Eles vão buscar a pessoa que faz o atendimento fraterno. A pessoa que conversa com as pessoas. Faltou hoje? É, eu sei que é ele, eu sei que é ele. Aí o que é que eles dizem? O espírito é chamado o imperador Júlio César, né? Não é imperador, mas é Júlio César. É esse espírito das trevas que diz assim: vão lá na casa do nosso amigo Lorival
que está nessa posição e eu quero saber, puxar a ficha dele dos últimos 5 anos. O que foi que ele fez? O que ele caiu? Em tudo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando está sozinho, quando não está, quando está entre os amigos, quando não está. Eu quero saber de tudo. Por quê? Eu só preciso encontrar uma brecha. Então, chegam os amigos nossos para encontrar defeito em nós, dificilmente vai encontrar. Mas a espiritualidade, que nos rodeia 24 horas, e ainda chegar e dizer, puxa a ficha de Gonçalo, os últimos 5 anos. Poxa, de Isaac, eu não estava nem aqui. Então, olha o perigo que não tem, que não é só. O que foi que ele fez ontem? Ah, Isaac, mas eu já estou há uma semana me purificando, há um mês, há 2 anos. Eles estão dizendo há 5 anos. Imagina se não vai há 20. Por quê? Porque se há 20 anos atrás eu tive a oportunidade de cheirar cocaína, de fumar maconha, de beber, talvez possa ser criada alguma solução agora para que eu caia em depressão e aquilo venha à tona, e apareça um amigo, apareça um barzinho, e aconteça isso, mas ele, olha, vamos relembrar, por quê? Porque é fácil. Agora, se eu nunca fiz isso, não, aqui não tem como, não tem como. Então vamos por outro lado? Vamos porque é mais fácil? Então eles não vão perder tempo. Então que a gente não se sinta culpado por a gente romper algumas relações, alguns relacionamentos, de quê? De pessoas, de ambientes, de lugares, de músicas, de sintonias que estão tirando o nosso sorriso, que estão tirando o nosso propósito por conta de uma coisa mal. Ah, mas ali não me faz mal, mas o ambiente muitas vezes nos faz mal. A Nepe Guimarães traz uma mensagem que diz assim: então, já que o ambiente não importa para você e não vai te pegar, entra num pântano de branco, tudo bonitinho, parecendo que vai para a festa do Réveillon na casa da vovó, sapato branco também, entra num pântano cheio de lama, chega do outro lado sem se sujar. E por mais que você se suje, chegar do outro lado, você tem um guardanapo para se limpar. Vai ficar do mesmo jeito? Ficamos. Então, que a gente não brinque com as trevas, não brinque com os nossos problemas, não brinque com posições que a gente acha que, coisinha besta, essa pessoa só disse isso, uma injúriazinha. Não brinquemos com um pequeno serviço das trevas, porque pode fazer uma destruição enorme na nossa vida. Algo que a gente nem sequer tem condição de imaginar. E onde é que eu quero chegar com isso? Vocês lembram onde foi que Maria perdeu Jesus? Quando era criança? Tem lá na Bíblia, lembra? Onde foi? Aí saíram e Jesus ficou no templo. Perderam Jesus no templo. Ou seja, tem muitos de nós perdendo Jesus dentro do centro espírita, dentro do templo. Vou para lá todo dia, Isaac. Tu não conhece Jesus? Isaac, eu estou lá há 30 anos. E livro Voltei, de Jacob. Estava lá o palestrante, aplicador de passe, fazia atendimento fraterno, ia para a obra social, fazia caridade, fazia tudo. E tinha um senhorzinho analfabeto lá no final da palestra, só olhando, assistia, não entendia muito, ia para casa. Aquele senhorzinho do nada parou de vir. Aquele senhor sempre estava, nunca veio, deixa para lá. Certa vez ele morreu, não chega no plano espiritual, o livro conta. É recebido por quem? Aquele senhor. Ele disse, tu aqui, mas menino, tu me recebes. É, porque enquanto o senhor falava lá, eu fazia. Ou seja, tem muita gente que nós estamos dentro do centro espírita perdendo Jesus. E a gente não perca essas oportunidades, porque, volto a dizer, vamos pedir a Deus para que durante essa semana a gente coloque em prática isso que a gente está estudando. Porque pode não ser conosco, mas pode acontecer com um amigo, com um familiar, e que a gente tenha a condição de chegar lá e dizer, age dessa maneira, já que aconteceu isso. Porque do nada, essa semana mesmo, um senhor amigo nosso cometeu suicídio. Quase 70 anos. Ei, já termina logo. Não perde. Já já você é um completista. Alguém já viu o que é completista? Já leu o livro Missionários da Luz? Completista significa você que vem, capítulo 13, você que vem para o planeta Terra com uma certa quantidade de energia para viver. E, por exemplo, lá cita assim, olha, você tem 70 anos. Pelo amor de Deus, não volte aqui antes dos 70. E como é que vai fazendo para voltar antes do nosso planejado? Bebendo que não deve, comendo que não deve, falando que não deve, pensando que não deve. Ou seja, a gente acaba cometendo um
suicídio indireto sem perceber. Então a gente acaba voltando. Então, quando a gente completa, a gente recebe tanto mérito, mas tanto mérito que nesse livro lá, eu vou dizer só o que diz lá. Lá nós temos a posição de escolher um próximo corpo que a gente vai reencarnar. Ah, Isaac, mas isso é muita viagem. Por isso que a gente pede. Vamos para o Evangelho. Codificação. Vamos pegar essa base, vamos deixar ela bem firme, bem sólida, para que a gente possa adentrar nesses livros que falam algo mais belo, a gente tenha condição. Isaac, então quer dizer que eu tenho condição de escolher um corpo belíssimo e vir aqui, mais bonito, tudo na vida? Tem. O problema é, você tem maturidade suficiente para isso? Porque no plano espiritual, a gente não tem desculpa. O véu se abre e lá a gente mesmo diz, olha, infelizmente, a minha vida, por eu ser bonito demais, por eu ser bonita demais, foi um mar de rosas. Mas aí eu destruí vários casamentos, eu me perdi nas minhas energias sexuais, eu não me contive com apenas uma mulher, com apenas um homem. Eu acabei fazendo isso. E aí os amigos espirituais dizem, e aí, o que é que você acha? Se for da mesma maneira ou mais bonita, Deus me livre. Pelo amor de Deus. Embora ela um pouquinho feinha, quero ir um pouquinho feio. Tem um lá que diz assim, eu quero ir com a perna torta. Tem no 13 mesmo, capítulo 13. É o tema reencarnação. Com a perna torta, ele até diz assim, quem vai querer um amigo com a perna torta? Ou seja, a gente tem condição para isso? Tem, mas tem que ter maturidade. Então vamos aproveitar o nosso tempo, não vamos perder Jesus enquanto nós estamos aqui, basicamente do lado dele. E dificilmente Jesus está na nossa casa. Como assim, Isaac? Que ele está onde dois ou mais se reúnem no nome. Nós estamos se reunindo na nossa casa, convidando Jesus quando? E quantas vezes por dia? Porque se nós tivermos pelo menos só nós e nosso guia espiritual todo dia, Jesus está lá todo dia. Mas se a gente não deposita 10 minutos para ter um relacionamento com Deus, dificilmente ele vai estar ao nosso lado ali sempre. Vai estar mais distante, dizendo, ó, vai aqui, se precisar me liga. Qual o número? Aí pergunta a Gonçalo. Ele é que sabe. Tá bom? Então essa foi a mensagem que a gente possa colocar em prática essa semana e que, se Deus quiser, vai acontecer algo para que a gente possa colocar em prática. E a gente possa pedir, posso fazer a prece? Durante a prece eu vou pedir, então, por nós. Não achem ruim, não.